Este garoto conseguiu atingir um poder inestimável, mas ele foi traído por 3 seres celestiais, e mesmo ele conseguindo derrotá-lo, ainda assim apenas uma parte de sua alma restou, a parte que buscava por vingança e também pelo amor da sua amada, que fora impedida de estar com ele. E é claro que depois de ser reencarnado, com as lembranças, ele se tornou ainda mais poderoso do que já era, e agora estava em busca da sua vingança e também da sua amada. É claro que se vocês gostarem dessa história, afinal eu trouxe um negócio de ação aqui, eu espero que vocês gostem. Se inscreve aí, rapaziada, pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos, nunca estivemos tão perto. Mete aquela bala no like pra gente conseguir também elevar o canal. E é claro, o link do Discord eu tô deixando aqui na descrição pra vocês entrarem. Lá eu tô colocando o nome do Mauá. É porque assim fica mais fácil, rapaziada. Eu vejo muita gente reclamando, mas é que lá eu consigo conversar melhor com vocês. E eu também explico por que eu tô deixando lá no Discord, beleza? Agora aproveitem o vídeo aí, tamo junto. A casa estava cercada por árvores com folhas douradas, que já começavam a cair, sinalizando que o outono estava prestes a iniciar. Uma garota visivelmente tensa entrou em um dos quartos e questionou o seu irmão se ele e o pai tinham algo a ver com o ataque contra a família Mu. Do outro lado do ambiente, segurando uma taça de vinho, ele se virou de uma forma muito lenta e sem se abalar. Perguntou por que é que ele estava tão preocupado, já que ninguém ali pretendia ajudar eles. Tranquilo, Zen esvaziou a taça e afirmando sem rodeios que a família Mu era irrelevante e por isso o destino deles era literalmente a morte e mais nenhum outro. Claramente perturbada, a garota tentou responder, mas as palavras falharam. Com um olhar de desprezo, ainda acendeu um cigarro comentando que o policial Mu Fengshen não iria mais atormentar a sua irmã, pois agora ele estava morto. O rosto da garota empalideceu e o medo tomou conta de toda a sua expressão. Ela olhou para o irmão, ainda em choque, confirmando se aquilo realmente era verdade. Sentou-se no sofá, murmurando que o policial, que deveria manter a ordem, não era tão poderoso assim e que se a família Mu fosse esperta, continuaria com a colaboração. Zen soltou um sorriso malicioso, revelando para a irmã que o pai já havia decidido que ela se casaria com alguém da família Wang e em breve estaria noiva agora. Zen abaixou a cabeça entre tristeza e frustração, murmurando que não queria o casamento arranjado pelo irmão, mas ele apenas comentou que ela precisava se destacar na sociedade e, portanto, não poderia se casar com um pé rapado. Do lado de fora, o silêncio da noite cobria as colinas verdes que se espalhavam pelas montanhas sob um céu cheio de nuvens. Em uma dessas fendas da montanha, Ubok, como se tivesse sido jogado ali, abriu os olhos e de repente respirou muito fundo. Sentado no chão, ele olhou para suas mãos, surpreso ao perceber que chegara na Estrela Azul. O antigo dono de seu corpo também se chamava Mu Shenfeng. Lembranças do jovem começaram a invadir a sua mente. Ele havia atingido um nível celestial avançado e experimentado até mesmo a fonte do Tao, alcançando o auge do taoísmo. Até que sem aviso ele foi atacado por 3 celestiais que queriam roubar o teu poder. Mesmo conseguindo derrotá-los, apenas uma parte da sua alma acabou sobrevivendo. O prota se sentou observando a cidade à noite, refletindo sobre como a energia da Estrela Azul era mais fraca do que ele esperava, limitando toda a sua recuperação ao 5º nível de força. Agora, com o corpo de Mu Shenfeng, ele sentia que tinha a missão de vingar o jovem e também proteger toda a sua família. Na cidade, a rua principal estava iluminada pelos postes de luz e cheia de gente aproveitando o frescor da noite bela. Mu Fengshen caminhava por ali quando ouviu o grito de uma mulher que dizia ser da família Mu. Ao olhar para um beco, ele viu uma garota cercada por 3 caras com algumas intenções que não eram nada da boas. Era Yulin, que em pânico lutava para escapar deles enquanto os agressores a ameaçavam. Ela pediu que a soltassem, explicando que precisava encontrar a seu mestre, mas um dos homens agarrou sua mão e levantou seu queixo com um sorriso debochado. Desesperada, ela conseguiu se soltar, pedindo ajuda e perguntando por que é que estavam fazendo aquele tipo de coisa com ela, já que ela não havia feito nada pra ninguém. Foi então que uma voz grave ecoou atrás dele, reprovando os agressores por atacarem uma garota linda e também indefesa. Um cara musculoso se aproximou de Shenfeng e com um tom ameaçador disse que a família Zen tinha contas a ajustar com ele e que ele deveria cair fora o quanto antes. Ignorando o aviso, os homens avançaram, rindo da coragem de Shenfeng e enfrentá-lo sem nenhum medo ou coisa do tipo. 2 deles partiram para cima do prota, um com os punhos erguidos e o outro até segurando um pedaço de cano. Os olhos de Shenfeng brilharam com toda a raiva e ele avisou que aqueles valentões de rua não eram adversários à altura para um verdadeiro ser celestial. O fortão foi o primeiro a avançar, mas o protagonista se esquivou com a maior agilidade, jogando o adversário contra a parede, que soltou um grito de dor ao se chocar. Logo depois, Shenfeng agarrou o próximo pelo pescoço, levantando-o no ar, enquanto o cara se debatia, tentando tocar o chão e respirar. Com apenas uma mão, o nosso herói lançou um olhar de desprezo para o líder dos bandidos e com maior sarcasmo perguntou como eles achavam que tinha chance contra ele, um próprio celestial. O chefe dos bandidos, apontando para o protagonista, disse com todo sarcasmo que seu primo era Zenbi, insinuando que Shen não era mais do que um filho ilegítimo. Impassível, Shenfeng lançou o homem sem ar na direção do líder, comentando que o orgulho da família Zen não passava de um papo vazio e sem escrúpulos. Depois ele se aproximou de Yulin, que estava chorando, e limpou as suas lágrimas com cuidado, prometendo que ninguém mais iria machucá-la em toda a sua vida.
Ela correu para ele, abraçando-o ainda mais em choque pelo ataque, e Fan acariciou a sua cabeça e, enquanto a confortava, percebeu uma conexão bem forte com as técnicas do Dao, entendendo que ele poderia aprimorá-las ainda mais com o passar dos tempos. Tranquilo, ele disse a Yulin que agora estavam seguros e poderiam simplesmente ir para casa, sem mais preocupações. De repente, uma voz chamou atrás deles, avisando que o pai de Shan Feng estava aguardando ansiosamente o professor. Shan acenou para o homem e pediu a Yulin que ignorasse o aviso, e os dois seguiram em direção à saída. Observando de longe, o líder dos bandidos, ainda machucado, murmurou que não deixaria aquela humilhação passar despercebida. Ele pegou o celular e ligou para o seu primo, reclamando que Shan Feng tinha desafiado a sua honra ao bater de frente com a família Zheng. Do outro lado da linha, Zheng Bei ficou em choque, perguntando ao primo se era o mesmo Shan Feng e onde é que ele estava na realidade. Tomado pela raiva, Zheng Bei apertou o telefone com toda a força e repreendeu os homens que havia contratado para dar a fim em Shen. Ele se vestiu de uma forma muito rápida, discou o número certo e ordenou que o seu grupo partisse de imediato para Tannerwaffle, pois uma nova confusão estava prestes a começar. Esse lugar era um grande complexo de apartamentos que, dependendo do ângulo, parecia um formigueiro humano, e também era onde sua mãe vivia. Enquanto isso, Yulin chegou à porta da frente, escutando com atenção qualquer som que vinha de fora, e cautelosamente girou a maçaneta, entrou no quarto, fechou a porta atrás de si. Ela correu até sua mãe, que estava deitada em uma cama de hospital, parecendo frágil e também com uma tosse bem persistente, tipo Arthur Morgan. Ai, agora eu fiquei triste de novo. A mulher tentou oferecer algo à visitante, mas ele recusou educadamente, explicando que não era o momento certo para aceitar e que não era uma visita ao programa. Disse também que havia encontrado Yulin na rua e levado para casa em segurança, e a mulher olhou para ele com gratidão e, sorrindo, agradeceu pelo todo o cuidado que teve com a sua filha. Nesse meio tempo, Zheng Bei e uma dúzia de seus guarda-costas armados com porretes e bastões já estavam prontos sob as ordens de Tangergolf para punir Mu pela sua ousadia. Apontando para a casa onde Mu Shanfeng estava, Bei ordenou que os seus homens atacassem sem nenhuma piedade e pompa, garantindo também que assumiria toda a responsabilidade pelas consequências, mas nós sabemos que ele não faria isso de verdade. Enquanto isso, o jovem estava relaxando no sofá, assistindo Yulin preparar uma xícara de chá quente para ele. De repente, um barulho alto ecoou pela sala quando a porta da frente foi arrombada com uma bicuda. Zheng Bei entrou com um sorriso bem provocador, seguido pelos seus capangas, fazendo uma cara de surpresa ao ver Mu ali. Shan Feng imediatamente se colocou na frente de Yulin, protegendo-a, e de uma forma firme e ameaçadora, exigiu que esse tal Zheng Bei e seus homens saíssem do apartamento em 30 segundos, ou as coisas poderiam ficar feias. A tensão no ar era palpável, já que Shan Feng não estava muito afim de receber visitas indesejadas, enquanto Zheng Bei parecia simplesmente determinado a se vingar. O cara já estava decidido. Zheng Bei ignorou tudo que o protagonista disse e, com um tom debochado, perguntou sarcasticamente do que é que ele estava falando. Shen pediu a Yulin que fosse até a casa da tia dela e não saísse até que tudo estivesse seguro, garantindo que ela não precisava se preocupar. Voltando-se para Bei, o protagonista, com um leve sorriso, comentou que estava dando a ele uma chance de ir embora, mas que se ele insistisse, pelo menos poderiam compartilhar uma xícara de chá. Enfurecido, Zheng Bei ordenou que os seus homens eliminassem o protagonista sem pensar duas vezes e com toda a pompa. Em poucos minutos, os capangas de Bei estavam caídos ao chão, quase sem se mover, enquanto o mesmo, agora sozinho, mal teve tempo de experimentar o chá que lhe foi oferecido. Shan Feng, observando a situação, mandou Bei se ajoelhar aos seus pés, ironizando que se não fizesse isso, o seu pescoço poderia acabar, né? Tomando um gole devagar do chá, o protagonista perguntou com indiferença o que Bei achava do rumo daquela conversa e da situação toda. O cara, com o rosto todo machucado, forçou um sorriso nervoso e ofereceu 300 mil pilas para apaziguar com o protagonista. Este, no entanto, sorriu ironicamente, levantando 2 dedos, e exigiu apenas 2 milhões. Bei protestou, achando o valor um absurdo, e o prota respondeu sarcasticamente, perguntando por que é que antes intimidavam os outros e agora queriam escapar fácil, né? Tentando achar a saída mais fácil e mais barata também. Nervoso, Bei começou a distribuir moedas para os homens caídos, reclamando e mandando que se levantasse, e em seguida concordou em seguir a grana e saiu para fazer o depósito para o protagonista. Shan Feng continuou a zoar com ele, dizendo que um verdadeiro canalha poderia pelo menos massagear o pescoço dele, que doía de tanto esforço, enquanto Bei permanecia em silêncio sem ousar retrucar. Momentos depois, o celular do protagonista vibrou com a notificação de transferência, e ao ver que os 2 milhões haviam caído na conta, ele deu um último aviso a Zheng Bei. Se tentasse atacá-lo ou intimidá-lo de novo, o preço seria ainda maior. E bom, talvez ele não tivesse a mesma sorte que teve agora. Irritado e claramente incomodado, Zheng Bei deixou o prédio, onde um grupo de seus capangas feridos estavam esperando por ele. Ele murmurava, questionando como é que aquele inseto desprezível havia se tornado tão forte, enquanto um dos seus homens sugeria que ele contratasse mais pessoas. Zheng Bei, frustrado pela humilhação e pela incompetência dos seus subordinados, deu um tapa em um deles e saiu bufando. Do lado de fora, a noite estava silenciosa, mas a propriedade da família Zheng, algumas luzes ainda brilhavam nas janelas. O mordomo informou a Zheng Bei que o seu irmão havia se metido em sérios problemas e que o custo para resolver a situação havia sido muito mais
mais do que algo. Coberto de hematomas e com 2 milhões em jogo, o jovem agora ouvia as duras broncas do pai. A satisfação era clara no rosto da irmã, e ao ver o seu irmão finalmente levando uma lição, ela aproveitou para perguntar sobre o destino de Gu Zhaofeng e com quem ele precisava se conectar de novo. Após alguns momentos de reflexão, o mordomo respondeu que Gu Zhaofeng deveria estar em Yuzhou dentro de 8 horas, mas retornaria a Yanbi em 3 dias, e sentado diante da sua penteadeira e se olhando no espelho, o jovem comentou que planejava organizar uma reunião secreta. Em Tianwen-Fu, Shen Feng desejou os bons sonhos a Zi, que já estava se preparando para tirar uma soneca, prometendo que agora ninguém mais iria incomodá-la. A garota, com um olhar de culpa, pediu que ele ficasse, pois estava com medo de dormir sozinha. O nosso herói concordou, sentando-se ao lado dela e garantindo que só sairia quando ela finalmente dormisse, o que a fez sorrir também. Ela ainda brincou, dizendo para ele não deixar se enganar pelo garoto Yuli, e rindo, Shen garantiu que jamais mentiria para as duas. Depois ele ficou pensativo, refletindo sobre os eventos do dia e se perguntando se ele conseguiria recuperar então todas as suas forças de uma vez por todas. Enquanto isso, as ruas do mercado de Yuzhou estavam quentes pelo sol, com poucas pessoas circulando, já que a maioria estava ocupada com as suas tarefas do dia a dia. Nas mãos de Gu Zhaofeng havia um espeto com doces exóticos que ela havia comprado em uma barraca. Caminhando pela rua acolhedora, deu outra mordida e ofereceu um pouco ao Shen, um homem de meia idade que a protegia, mas recusou educadamente, franzindo o nariz. A jovem suspirou, dizendo que era chato se divertir sozinha e sem sequer ter amigos por perto. De repente, ela viu uma pequena multidão que estava em volta de uma mulher bonita que falava de uma forma muito animada ao microfone no palco. Sentindo-se atraída pelo evento, Zhaofeng observou enquanto o apresentador do show improvisado notava sua presença e pausava a apresentação por um breve momento. A assistente do evento, que estava logo atrás, saiu rapidamente do palco e se aproximou de Zhaofeng com um baita sorriso, dizendo que não esperava vê-la nas ruas de Yuzhou. Zhaofeng olhou desconfiado e deu um passo para trás, perguntando ao Shen quem é que era aquela mulher, para ser sincero. A mulher então lembrou a jovem que haviam se encontrado 3 anos antes em Yanbi e ofereceu uma carona até lá, já que também teria um tempo muito livre. Animada com a ideia, Zhaofeng aceitou a companhia e avisou Tio Shen que iria com a anfitriã. Enquanto isso, Shen Feng e Zi passeavam pelas ruas, saboreando um café com leite fresco e também observando o movimento das pessoas que estavam aos seus arredores. Mu, passando por barracas, notava peças antigas como vasos e estatuetas que, embora muito bonitas, apenas pareciam um monte de coisas do passado. De repente, algo chamou a atenção do prota. Era um pingente de jade verde brilhante com uma aparência antiga e também uma energia simplesmente inestimável. Ele pegou o pingente com interesse e perguntou ao vendedor de onde é que aquilo vinha, e o homem, em um bom tom respeitoso, informou que a peça era da dinastia Zhou Ocidental e por isso ele estava pedindo simplesmente 5 milhinhas por ele. O Shen Feng, impressionado com a história, aceitou comprá-la por 500 e o vendedor, um senhor idoso, concordou feliz com o preço. Mas logo o pingente foi parar nas mãos de Zhaofeng, que também se interessou pela peça, observando com a tristeza enquanto Mu Shen finalizava o pagamento. Notando a expressão dela, o prota se aproximou, pegou o pingente das suas mãos e disse que já havia sido vendido a ele, mostrando que a transação agora havia sido concluída com todo sucesso. Uma mulher que estava observando a cena ficou surpresa, achando que Mu já deveria estar morto há muito tempo, e determinada a conseguir o pingente, ofereceu a Mu Shengfeng 10 vezes o que ele havia pago, e sem hesitar ele recusou a proposta e seguiu seu caminho com Zi. Zhaofeng, descontente, começou a pressionar Shen, sugerindo que ele fizesse algo e sem opções, o mesmo concordou, e rapidamente ultrapassou Mu Shen e Yulin, posicionando-se à frente deles com os braços cruzados, exigindo que o prota simplesmente parasse por ali. Com um toque de aborrecimento, Mu Shen comentou que o tio não poderia levar algo que ele não havia conseguido comprar. Tio Shen anunciou em voz alta que pagaria 500 mil pelo pingente, fazendo o vendedor idoso lamentar ao perceber que havia vendido o item por uma fração do seu valor real. Mesmo assim, Shen Feng manteve sua decisão, pegou Yulin pela mão e a conduziu, afirmando que o pingente não estava à venda. Persistente, Shen tentou bloquear o caminho do prota, dizendo que ele não sairia tão facilmente, mas o mesmo suspirou cansado, pedindo que Yulin fosse na frente, prometendo que logo o encontraria. E ela sentiu, lembrando ele de ter cuidado, pois aquelas pessoas poderiam ser de uma gangue perigosa. Assim que a garota partiu, uma chama mágica envolveu Shen, que murmurou sobre a crueldade da vida e atacou com toda sua força. A multidão ao redor observava, esperando ver a derrota de Mu Shenfeng, mas em questão de instantes, a confiança do tio foi substituída pelo medo, pois com um simples toque, Mu Shenfeng anulou completamente a aura mágica do homem. Mu então declarou que não era do seu feitio provocar conflitos sem ter nenhum motivo nas mangas, E Wan, observando a cena incrédulo, ficou impressionado, pois Shen era conhecido como um dos mais fortes, e ninguém além de Mu Shenfeng, o filho ilegítimo da família Mu, ousaria enfrentá-lo. Ao ouvir a discussão sobre a origem de Shenfeng, Zhaofeng acompanhava a cena bem intrigado. O tio Shen deu um passo para trás, admitindo que ele não insistiria mais do pingente, a menos que o prota estivesse disposto a devolvê-lo. Nesse momento, o telefone de Shenfeng tocou e ele atendeu, ouvindo o grito de Yulin, que quase sem nenhum fôlego avisou que havia sido sequestrada e levada para a família Mu. Tentando aliviar a tensão, tio Shen começou a questionar sobre as habilidades de artes marciais de Mu Shen, mas deste se virou com raiva, ignorando o homem e seguindo na direção oposta. Shenfeng, sem nenhuma paciência, advertiu friamente que o mataria se ele tentasse se aproximar novamente. Assustado, o homem recuou em silêncio, apavorado pelo tom frio que o protagonista teve para com ele. Enquanto isso, Zhaofeng observava Tio Shen entrar no carro com um sorriso de
de satisfação, percebendo algo intrigante. Em seguida, ela entrou em seu próprio carro e começou a seguir Shen Feng de perto, mantendo ele sob vigilância. Após alguns minutos, o carro de Xiao Fan embaralhou com o de Mu Shen Feng e ao abaixar o vidro, ela ofereceu-lhe uma carona. O prota confuso perguntou a Xiao Fan por que é que ele estava lhe ajudando, e a garota com um tom tranquilo explicou que gostava dele por sua força e que isso poderia ser muito mais do que útil para ela também. Atrás do carro, a anfitriã, irritada com as ações de Mu Shen Feng e o impacto que ele já havia causado em sua vida, murmurava sobre os problemas que ele trouxera. Determinada, ela pegou o celular, discou o número, exigindo que alguém a buscasse. Logo estava a caminho da casa da família Mu e braços cruzados e prometendo a si mesmo que se vingaria com toda certeza de Mu Shen Feng. Durante o trajeto, Xiao Fan tentava puxar conversa com o prota, fazendo perguntas para conhecer melhor e também observando todo o seu porte atlético ali. O cara tava no shape. O nosso herói, por um outro lado, tentava discretamente soltar as suas mãos do braço dela, o que fez Xiao Fan rir, e depois de cerca de 15 minutos, chegaram à imponente mansão da família Mu, protegida por um enorme portão e também 2 guardas corpulentos. Ao verem o protagonista se aproximar, os guardas levantaram as mãos, informando que o respeitado professor havia proibido qualquer entrada naquela propriedade. Sem perder tempo, o protagonista executou um movimento rápido com a perna, derrubando os guardas. Em seguida, ele empurrou a pesada porta de metal que se abriu com um estrondo. O tio Shen, que o acompanhava, comentou que embora o prota fosse jovem e poderoso, ele ainda se beneficiava da experiência. Dentro da mansão, o jovem repreendia Yulin por insultar Zenbei, dizendo que isso poderia colocar toda a família Mu em risco. Sentado no chão e com a voz quase que inaudível, Yulin tentou se desculpar, mas também afirmou que ele estava enganando eles. Irritado com a resposta, o agressor agarrou-a pelos cabelos e continuou a repreendê-la, lembrando ela que apenas havia um verdadeiro mestre ali, e mais nenhum outro. Nesse instante, Shen Feng entrou na mansão e com um grito firme ordenou que o jovem soltasse Yulin. O rapaz parou por um momento encarando o prota e com frieza o chamou de irmão, e impassível, nosso herói avisou que não toleraria mais os abusos contra Yulin, e sem hesitar meteu um golpe tão poderoso que arremessou o agressor contra o teto, lançando ele vários metros. O jovem gritou de dor ao atingir o chão e o nosso herói, com um olhar severo, declarou que a justiça exigia uma punição pela violência contra Yulin. Alguns presentes murmuravam desaprovações sobre o prota por ter atacado seu próprio irmão, mas ele ignorou todos os comentários, focando apenas em ajudar Yulin a se levantar. Na escadaria da mansão, o chefe da família, irritado com toda aquela confusão, desceu para ver o que é que estava rolando. Se aproximando da autoridade, ele declarou, enquanto estivesse vivo, não toleraria desordem na sua casa, e colocando a mão no ombro de Yulin, ele olhou para ela mencionando que não pretendia entrar em conflito com o chefe da família, pois o médico que tratava o seu irmão mais novo era bem mais velho e também, cá entre nós rapaziada, bem mais experiente. Nesse momento, o médico se aproximou do velho Mu, informando que devido a múltiplas fraturas dos braços, o jovem precisaria de repouso. Do outro lado do salão, um rapaz ferido gritava em desespero, implorando que o avô vingasse o que Shen Feng havia feito com ele. Logo em seguida, um sorriso irônico surgiu no rosto de Mu Shen Feng, pois ele sabia que o seu avô era o artista marcial mais poderoso de toda a região, o que significava também que ele não poderia enfrentá-lo de uma forma direta, caso contrário tomaria um pau e seria humilhado. Enquanto isso, o velho Mu se lançou com um olhar severo e Shen Feng, com um sorriso desafiador, perguntou sarcasticamente se o avô realmente achava que ele se ajoelharia em seus pés. Ele sentia que precisava lembrar do seu avô que ainda era o chefe da família Mu, e foi então que Jia Fan e Tio Shen entraram na sala, pedindo calmamente que o velho Mu evitasse uma luta. Ao notar a presença de um estranho, o avô se virou descontente, perguntando quem era o homem, ao que o Tio Shen se apresentou como membro da família Yanbi e também o terceiro líder no país dos dragões. O olhar do velho Mu então caiu sobre Gu Ziofan, percebendo que não sabia quem era essa jovem, mas sem perder tempo, se posicionou diante de Mu Shen Feng e pediu que ele explicasse literalmente tudo aquilo, já que o coitado estava mais do que perdido. Enquanto isso, algumas pessoas que estavam ali presentes começaram a saudar cordialmente a senhorita Gu, oferecendo-se para preparar até mesmo um quarto para a garota. O irmão mais novo, ainda em um canto da sala, observava sem entender por que é que alguém tão rica quanto Gu teria interesse em sua família. Ele pensava que se conseguisse o favor dela, poderia até mesmo ser próximo do chefe da família. Gu Ziofan então se manifestou, afirmando que Shen Feng merecia uma punição severa por desafiar o futuro líder da família e também desrespeitar o seu irmão mais velho. O irmão mais novo apareceu agradecendo o apoio, mas a jovem completou, dizendo que apesar disso, Shen Feng ainda fazia parte da família e não poderia ser simplesmente expulso assim, sem mais nem menos. Sugeriu que ele fosse banido da família, uma proposta que o velho Mu aceitou, mas acrescentou que Shen Feng deveria se ajoelhar e prometer lealdade antes de ser afastado deles. Mu Shen Feng, com confiança, cruzou os braços, declarando com um sorriso que o chefe da família não tinha o direito de dar-lhe ordens. Cansado da rebeldia de Mu Shen, o velho decidiu enfrentá-lo diretamente para demonstrar as consequências de desrespeitar a família. No entanto, o tio Shen o alertou que se desejava preservar a vida, deveria evitar lutar com Mu Shen Feng, pois em mesmo o irmão mais novo, um mestre em artes marciais, era páreo para o jogo. Todo mundo que estava ali ficou de boca aberta, incrédulos diante das palavras de tio Shen. Xiao Fan riu de uma forma irônica, achando uma absurda a ideia de banir da família um guerreiro tão forte quanto Shen Feng. Ela se aproximou, oferecendo um lugar na família Gu,
afirmando que eles eram muito mais leais e inteligentes do que a família do Prota. Nesse momento, a apresentadora finalmente chegou à mansão e parou atônita sem entender a confusão em que havia chegado. O velho Mu percebeu que talvez tivesse cometido um erro, mas a jovem apenas declarou que Shen Feng já não era responsabilidade dele, e se voltando para Mu Shen Feng, ela disse que ele só precisava aceitar a oferta da família Wang, pois eles estavam prontos para lhe dar tudo o que ele queria de verdade. Shen Feng, contudo, recusou, vendo ali uma segunda oportunidade para redefinir o seu caminho. Com essa recusa, o velho Mu, sem hesitar, correu até o jovem determinado a resolver toda aquela situação de uma vez por todas. Ele começou a se desculpar, tentando convencer o protagonista a voltar para a família. Ainda ressentido, nosso herói aceitou o pedido de desculpas, mas advertiu que ele não permitiria mais interferências em sua própria vida. Aproveitando o momento, o velho Mu declarou solenemente que a partir de então Shen Feng seria o novo líder da família Mu a todo custo. No entanto, nosso herói sabia que se reencarnasse em outro corpo, toda essa posição seria irrelevante, por isso recusou a oferta, apesar da sua generosidade. De uma forma inesperada, Xiao Feng correu até ele, ficando na ponta dos pés e dando-lhe um beijo leve na bochecha. Ela riu satisfeita, comentando que agora eles poderiam se ver com muito mais frequência, e o protagonista, no entanto, respondeu friamente que ele estava ocupado demais e não tinha planos para manter contato. Sem querer prolongar o assunto, Xiao Feng virou-se para o tio Shen e sugeriu que ele esperasse na entrada, se dirigindo-se para ele. Assim que Xiao Feng saiu, a apresentadora se aproximou, confusa e perguntando se ele estava perdida. Xiao Feng apenas zombou, chamando-a de cega, e acompanhada pelo guarda-costas caminhou em direção à saída, deixando a sala num silêncio desconfortável entre o velho Mu, Shen Feng e também Yulin, a anfitriã. O chefe da família Mu sorriu satisfeito com a nova aliança com a família Gu e pediu a Shen Feng que tratasse bem a jovem para garantir que o relacionamento entre essas famílias grandes fosse completamente preservado. Ao redor, os espectadores começaram a cochichar sobre a união das famílias Gu e Mu, comentando que a influência de Shen Feng poderia alcançar níveis inimagináveis. O irmão mais novo, incomodado, observava Shen Feng se afastando, e então o Prota se voltou para o avô, questionando de uma maneira ameaçadora desde quando ele tomava as decisões pelo seu neto. O avô sorriu, dizendo que agia em benefício do neto, mas Shen Feng não aceitava esse tipo de ajuda e aconselhou o avô a não desperdiçar esforços para com ele. O nosso herói se aproximou de Yulin, a abraçou e disse a todos que nunca mais se intrometessem em sua vida, pois do contrário teriam que lidar com as consequências de vez. A anfitriã, parada perto da mansão, comentou que uma relação próxima entre Xiao Feng e Mu Shenzhen poderia beneficiar a família Zhen. Ao perceber que Shen Feng e Yulin estavam saindo da propriedade, ela correu atrás dele, implorando mais uma chance de conversar. Shen Feng, sem sequer levantar uma sobrancelha, respondeu de uma forma muito fria que ele não tinha interesse nem nas suas propostas e muito menos nela. Por um instante, uma imagem surgiu em sua mente, o jovem pedindo-a em casamento e ela respondendo com a mesma frieza que ele acabara de demonstrar. A anfitriã rapidamente afastou esses pensamentos, lembrando-se de outra ocasião em que Shen Feng havia convidado para ir ao cinema junto e ela rejeitara. Observando a frieza com que o nosso herói tratou a anfitriã, Yulin perguntou intrigada por que é que a sua opinião sobre ela havia mudado tão de repente, já que antes ele parecia interessado na garota. O nosso herói colocou a mão na cabeça de Yulin sorrindo, explicando que a jovem havia sido fria com ele no passado e que nem sempre ele conseguia controlar as suas reações. Era melhor, portanto, que não tivesse nenhum envolvimento. Yulin olhou para ele confusa, mas Shen Feng apenas riu, aconselhando ela a não dar importância a isso. Foi então que ambos avistaram Xiao Feng e, com um sorriso, convidou o Prota para uma conversa. Refletindo sobre o relacionamento entre eles, Yulin deu um passo para trás e comentou que a senhorita Wang parecia ser uma pessoa muito agradável e que talvez pudessem até mesmo se dar bem. E Shen Feng rapidamente interrompeu, dizendo que seria melhor manterem-se apenas como amigos por enquanto. Xiao Feng ficou visivelmente chateada para com a frieza dele, mas murmurou para si mesmo que, apesar de tudo, gostava do protagonista. Ele, por sua vez, ficou surpreso ao perceber que a única filha da família Gu estava tão interessada nele, ao ponto de dedicar o seu tempo precioso para toda essa situação desconfortável. Sem hesitar, Xiao Feng se aproximou de Shen Feng novamente, pegando as suas mãos e tentando alcançar o seu celular, enquanto Yulin, ao lado, observava com uma certa confusão. Finalmente, Xiao Feng conseguiu o telefone, tirou algumas fotos, salvou seu próprio número e deu o aparelho ao protagonista. Em seguida, correu até o tio Shen, acenando para o Prota, dizendo que ele poderia ligar para ela a qualquer momento que fosse. A apresentadora, por sua vez, não estava disposta a desistir. Ao sair da propriedade, chamou Shen Feng de novo, dizendo que queria resolver tudo de uma única vez. Nosso herói pediu a Yulin que aguardasse por ele na entrada, enquanto se virava para atender a apresentadora. Enquanto isso, o irmão mais novo, furioso, observava tudo, desejando a queda de Shen Feng, pois guardava um profundo rancor. Dirigiu-se à senhorita Gu, comentando que o seu irmão era todo por ter rejeitado alguém como Xiao Feng. Correndo até ela, chamou-a e, para sua surpresa, pediu que parasse, abrindo um sorriso largo. Sugeriu que ela ficasse mais alguns dias em sua bela vila para aproveitar
aproveitar a visita e, inclinando-se, disse que após a resposta do seu irmão, ele próprio se ofereceria como candidato para ser o seu namorado. Xiao Feng cruzou os braços e, irônica, perguntou se ele realmente achava que merecia essa chance e que era digno de se tornar tal pessoa. O irmão mais velho, ouvindo isso, ordenou que o tio Shen acidentalmente quebrasse o outro braço do atrevido, o que fez o mesmo sorrir e concordar. Assustado, o irmão mais novo caiu de joelhos diante do tio Shen, implorando por misericórdia e pedindo que nada fosse feito. Um grito ecoou pela residência da família Mu, com o irmão mais novo sentado, impotente no meio do pátio, murmurando com toda a raiva que de alguma forma ele se vingaria do nosso herói, a quem culpava por ter tirado literalmente tudo dele. Assim que o tio Shen fechou a porta, Xiao Fan ligou para o pai, avisando que não voltaria para Yanbei naquela noite, pois havia encontrado possível genro para Yu-Su. Sentado em um banco, ele observava Shen Fan de costas, comentando que ele parecia ser uma pessoa completamente diferente de antes. O nosso herói se virou respondendo que o passado já estava para trás e que ele não era alguém que se prendia ao que ficou para trás. Curiosa, Xiao Fan fez uma nova pergunta, mas o nosso herói com calma tirou o celular do bolso e disse que não entendia bem o que ela queria dizer. Xiao Fan então viu uma foto postada por Gou Feng nas redes sociais onde Shen Fan aparecia de costas. A apresentadora irritada repreendeu Shen por ter prometido amor recentemente e agora tratá-la com tanta frieza. E Shen respondeu secamente que as coisas haviam mudado e que ele não tinha mais nada para discutir com ela, se virando então para meter o pé dali. Antes que se afastasse, ela segurou sua mão dizendo que precisava de ajuda para se aproximar de Gou Feng. Ela parou, observando, notando como Shen Fan parecia alguém completamente diferente. O nosso herói indiferente lançou um olhar sarcástico e perguntou se ela sabia realmente o que estava fazendo, ao pedir ajuda de uma maneira tão direta e também inadequada. A apresentadora, tentando manter a calma, esboçou um sorriso doce, sugerindo que se ele a ajudasse a conhecer a senhorita Gu, ela sairia para jantar com ele, até mesmo assistiria um filme, mas apenas uma vez. Com um brilho brincalhão nos olhos, esperava que Shen Fan aceitasse essa proposta e, surpreendentemente, ele apenas se virou respondendo friamente que ele não estava interessado nessas tais condições, continuando a caminhar sem sequer olhar para trás. Ela o observou partir com os punhos cerrados, chamando seu nome, mas ele sequer olhou para trás de novo. E finalmente o nosso herói lançou um sorriso, sugerindo o encontro com Gu Ziofeng por 10 milhões sem negociações ou sequer pechinchas. Indignada, a jovem protestou, acusando o nosso herói de exagero, até para alguém da sua própria família. Ele, com um sorriso irônico, comentou que ela não perderia nada ao acordo, pois conhecer alguém importante para ela compensaria 10 vezes mais esse valor. A garota irritada pesou forte, questionou por que o prota queria 10 milhões, mas não parecia ter interesse em convidá-la para um jantar. Ele apenas riu enquanto ela, se virando, respondeu que perderia os 10 milhões em menos de 30 minutos, mas que esperaria até a noite para ver o resultado do acordo. Shen apenas agradeceu de uma forma irônica a família pelo grande favor que acabaram de fazer. Uma Mercedes branca cruzava velozmente as ruas da cidade, engolindo as faixas brancas dos pedestres. Dentro do carro, a apresentadora, descontente, digitava furiosamente uma mensagem, murmurando para si mesma que Mu Shenfen nem sequer ousaria mentir para ela. Ela se dirigiu ao escritório do pai e, ao chegar, perguntou com toda firmeza por que é que o seu irmão, que vivia causando problemas, ainda ocupava o cargo de vice-chefe da família. Com um charuto cubano entre os dentes, o cara respondeu com maior indiferença que se ela se casasse, não faria mais parte da família. A jovem, indignada, exclamou em voz alta que não importava o quanto ela tentasse, seu pai nunca elogiava ou dizia algo gentil. O pai, sem qualquer sensibilidade, ordenou furiosamente que ela saísse. Ela se virou e saiu, decidida a provar que ele estava errado e a fazer com que ele se arrependesse das suas palavras. Entrando novamente em sua Mercedes, pensou que usaria a proximidade com a família para atingir os seus objetivos e conseguir também o apoio necessário que ela precisava, enquanto acelerava na direção de seu destino. Shen Fan avistou o carro de Gu Ziofeng com Yulin ao lado, chamando-a animadamente e o convidando para ir com elas. Ele se aproximou e perguntou por que ainda não haviam partido, ao que as garotas responderam que estavam esperando por ele para que ele precisasse não pegar um táxi, pois a cidade era bem distante. E o jovem entrou no carro e os três seguiram pela estrada sinuosa entre as montanhas e encostas em direção à civilização. Durante a viagem, Gu Ziofeng tentou perguntar ao protagonista sobre o que ele pensava do relacionamento deles, mas ele desviava das perguntas. Diante daquela frieza, ela riu e brincou, dizendo que de outra forma poderia pensar que ele era um típico durão, e de repente Gu Ziofeng desviou o olhar para fora da janela, comentando que Zen havia pedido para vê-la, o que surpreendeu Shen, pois não esperava que ela descobrisse tão rápido. Gu Ziofeng, no entanto, ignorou sua reação e começou a falar sobre como em famílias como a dela, a herança geralmente passava para as mulheres, caso não houvesse um homem adequado por perto. Shen Fan concordou, mas observou que essas tradições antigas não eram exclusivas da família dela e ainda comentou que os costumes antigos eram uma grande situação problemática para a sociedade moderna, onde muitos só buscavam o poder e a fama. Pensativa sobre a experiência amarga de Shen, Gu Ziofeng colocou os braços ao redor dele como uma forma de consolo e brincou, oferecendo-se para casar com ele, já que assim
toda a influência da família ficaria ao seu lado, tornando-o intocável entre as outras famílias também. Shen Feng riu e mudou o assunto, dizendo que ele não achava justo a família carregar um peso tão grande, e Guzi, ainda com os braços ao redor dele, insistiu que ninguém se atreveria a duvidar dele, pois qualquer um que tentasse enfrentá-lo sofreria consequências inimagináveis. Em seguida, ela pediu gentilmente que ele não falasse mais assim, pois ainda era um membro da família Shen. Enquanto isso, Shen Zhen já havia recebido o pagamento de Zenyi e agora aguardava a resposta de Guzi e Fei sobre o encontro. A garota riu, dizendo que havia aceitado um almoço com a beldade, e os seus olhos brilharam ao olhar para Shen Feng, perguntando como é que ele iria agradecer. Sem esperar pela resposta, ela apertou-lhe a bochecha e disse que ele acompanharia nas compras, ajudando a carregar tudo o que ela comprasse. O nosso herói riu do pedido ousado, mas comentou que a sua força e habilidade de luta não eram exatamente para as tarefas assim. Na fazenda da família Mu, o irmão mais novo, insatisfeito com a postura desafiadora de Shen Feng, reclamava indignado ao telefone com Fei Qin, o diretor do clube. Fei Qin, sentado em sua cama, sonhava em conseguir um encontro casual com Xiao Feng, imaginando-a se jogando em seu pescoço e querendo se casar horrores com ele. Esses pensamentos o faziam delirar até que a sua fantasia foi interrompida pela assistente, que entrou no escritório, informando que a senhorita Gu estava na vila da família Mu com um jovem. Aproximando-se da mesa de carvalho do chefe, ela colocou uma pasta sobre ela e relatou que o casal, naquele momento, estavam fazendo compras ao shopping juntinhos. Xiao ouviu o relato de alguém que havia ousado se aproximar de Gu Ziofeng, o que fez o seu rosto contorcer-se de raiva, já que ele não gostava que ninguém ousasse tocar em sua senhorita. O atendente relatou que o tal homem era da família Mu e que Shen Zhen havia solicitado uma transferência de 10 milhões, o que de fato despertou esse interesse de Xiao. Ajustando seus óculos retangulares, o homem de terno escuro comentou que o pedido fora feito pelo irmão mais novo de Shen Feng. Levantando-se, ele ordenou ao assistente que aceitasse o pedido, pois estava curioso sobre as intrigas da família Mu, especialmente também em relação à garota Xiao Feng. No entanto, após uma pausa, Xiao exigiu que o valor fosse ainda maior. Enquanto isso, Xiao Feng estava alguns passos à frente de Shen Feng, que carregava pacientemente uma dúzia de sacolas de compras para ela, oferecendo-lhe animadamente um chá com leite, e ela comentou que ele merecia pelo esforço, e Shen Feng riu, aceitando o chá, mas brincou que ela não parecia prestar atenção na quantidade de itens que ela estava adquirindo com o passar do dia. De repente, Shen Feng sentiu um arrepio e percebeu que alguém estava seguindo ele. Se aproximando de Xiao Feng, segurou firmemente a sua mão e a puxou, o que a deixou confusa, sem entender o que é que estava acontecendo. Ela apenas soltou um grito surpreso, mas Shen Feng prometeu que explicaria tudo mais tarde. Observando o casal de longe, uma mulher vestida com um terno de látex preto e óculos escuros analisava eles atentamente, murmurando que esperava que Shen Feng fosse um pouco mais cauteloso. Tirando os óculos, lançou o olhar afiado na direção dele, questionando em voz alta o que é que eles estavam tentando fazer, e Shen Feng, ainda segurando a mão de Xiao, conduziu-a por becos e esquinas, tentando despistar os seus perseguidores. Finalmente pararam para descansar, acreditando terem escapado, mas de repente a mesma mulher de látex apareceu na frente deles, caminhando com um ar satisfeito, afirmando que ninguém jamais conseguiria fugir dela. Com um sorriso, a mulher assegurou que Xiao Feng não era o seu alvo, sugerindo que a garota voltasse para casa e deixasse os seus planos seguir. Reconhecendo-a, Xiao Feng repreendeu a perseguidora, acusando ela de não levar Xiao a sério caso ousasse ir atrás de Shen. Rindo, a mulher explicou que uma grande soma havia chegado e sido oferecida pela cabeça de Shen Feng, e que Xiao não deveria se intrometer de forma alguma, ou as coisas poderiam piorar pro lado dela. Nesse momento, o homem alto e com uma postura confiante apareceu atrás da mulher, perguntando em um tom sarcástico se o seu nervosismo realmente valia tanto dinheiro. Cruzando os braços com desagrado, Xiao Feng questionou quem ele pensava que era, lembrando que se encontraram apenas mais uma vez na festa de aniversário de seu avô, e Shen Feng, sorrindo, comentou que parecia que estavam traindo todo tipo de gente indesejada e que era hora de levar Xiao Feng para casa, e irritada, ela empurrou Shen Feng, dizendo que a família Mu não iria protegê-lo de alguém como Feng Xiunyi e que ela só estava tentando ajudá-lo. Sem perder a compostura, o nosso herói respondeu confiantemente que não havia ninguém naquele mundo capaz de matá-lo e que, portanto, não tinha com que se preocupar. Ainda animado com a confiança do protagonista, o cara avançou em direção ao jovem, insinuando que estavam prestes a ter um confronto feroz. E Feng, no entanto, se manteve impassível, como se o duelo fosse apenas mais uma das provocações do dia. No último segundo, nosso herói deu um passo rápido para a esquerda, escapando do ataque, fazendo com que o cara caísse ao chão como um baque. Com frieza, o nosso herói comentou que ele não aguentaria essa luta por muito tempo e sugeriu que o cara poupasse o esforço de encontrar um verdadeiro mestre para enfrentá-lo. Xiao se levantou rapidamente, olhando os brilhos de raiva, e rosnou ameaça de morte contra Mu Shen Feng. De repente, eles ouviram um passo se aproximando e era o tio Shen que se dirigiu a Xiao e disse que ficaria furioso se ele perdesse o controle das mãos mais uma vez. Enquanto isso, no tranquilo mosteiro de Longos, que parecia um refúgio em meio ao caos da cidade, alguns professores discutiam animadamente sobre a aparição de um novo mestre em Jiuzhu, alguém com habilidades simplesmente extraordinárias, rapaziada. O homem, que estava vestidinho de amarelo, mostrando impaciência, ameaçava mostrar o seu poder caso o novo mestre aparecesse, pois acreditava ter herdado um conhecimento ancestral. Já o professor de cinza, mais cauteloso, lembrou que haviam sido instruídos a não incomodar o mestre
mestre sem nenhum motivo e ainda sugeriu que chamassem Shen Yao para discutir o assunto. Relutante, o de amarelo concordou, mas expressou que a sua prioridade era superar o seu próprio mentor. Seu colega então comentou que um dos seus alunos já havia atingido o 8º nível do Círculo Celestial, estando até mesmo próximo de se tornar um mestre da energia. O professor de amarelo, indignado, lançou um desafio ao colega para um duelo, mas o homem de cinza respondeu calmamente, afirmando que não queria lutar, diferentemente do seu aluno, o que gerou uma discussão acalorada entre eles, observada até mesmo com curiosidade pelos outros monges. De volta ao beco, Tio Shen tentava convencer Guzi e Xiao Feng a ir embora com ele, mas ela recusava, preocupada com Shen Feng. O Tio Shen, sereno, observou os amigos, cruzou as mãos nas costas e anunciou que os mestres deles já sabiam de tudo há muito tempo. Xiao, desconfiado, ignorou Tio Shen, dizendo para ele parar de falar bobagens, pois acreditava que o mestre não ligava para assuntos como aquele. E nesse momento o telefone de Xiao tocou, ele atendeu e viu que a chamada era do seu próprio mentor. Ih, rapaz, agora trancou que não passa nem Wi-Fi. Em poucos segundos a expressão de Xiao passou de surpresa ao espanto enquanto ele absorvia as palavras do mentor, desacreditando do que ele acabara de ouvir. Depois de alguns momentos para se acalmar, Xiao baixou os olhos, aceitando as instruções do mentor e confirmando várias vezes que compreendeu o que o cara queria dizer. Ele se aproximou de Shen Feng, explicando que houve um grande mal-entendido e oferecendo até mesmo uma compensação. Nosso herói, aproveitando a oportunidade, sorriu, perguntando a Xiao quem é que havia o contratado. A irritação tomou conta do rosto de Xiao, que relutava em trair a confiança do seu cliente, pois Fei Shenhui nunca quebrava acordos com aqueles que o contratavam. Sem paciência para a insolência de Xiao, nosso herói usou seus poderes, agarrando-o pelo pescoço e com uma força ameaçadora, deu uma última chance para que ele revelasse a verdade. E finalmente o cara admitiu que o contratante era irmão de Shen Feng, que havia dado ordens para eliminá-lo, e satisfeito com a informação, o nosso herói soltou o Xiao, jogando-lhe até mesmo uma moedinha, comentando que pagou por aquela informação com centavos, tecnicamente sem violar as regras do clube. A residência da família Mu, situada em meio à densa floresta nos arredores da cidade, ostentava uma estrutura magnífica, esculpida com detalhes refinados. Shen Feng, sem hesitar, empurrou a porta do escritório do chefe da família com um movimento brusco e entrou, ignorando completamente a saudação calorosa de seu avô. Ele caminhou diretamente até a mesa do chefe, sentou-se na cadeira e colocou os pés sobre a mesa, perguntando com sarcasmo quais desculpas o avô havia inventado para justificar a interferência de Mu em sua vida. O velho, irritado, se levantou de imediato, batendo os punhos na mesa e ordenando aos assistentes que expulsassem o neto da propriedade por tamanha insolência. Shen Feng o observou com um olhar quase indiferente e perguntou friamente que tipo de espetáculo ele estava tentando criar ali, ao que o avô, em um gesto solene, cruzou as mãos às costas, dizendo com calma que encontraria uma justificativa adequada para toda aquela situação. Enquanto isso, Mu, deitado confortavelmente no sofá e saboreando uma taça de vinho, comemorava internamente o que acreditava ser o fim iminente do seu irmão. Sem imaginar que estava prestes a acontecer, e segundos depois, um dos criados irrompeu na sala de recriação e anunciou em voz alta que Mu Zhenfeng estava na porta da mansão. Atônito e descrente, Mu lhe deixou a taça de vinho cair, quebrando-a em pedacinhos que se espalharam por todo o chão. Ele se levantou confuso e gritou em protesto, afirmando que era impossível, já que Fei Shenhui contava com os melhores assassinos da cidade. Nesse momento, 2 guardas entraram na sala, afastando os servos, e se dirigiram com seriedade a Mullen, informando que o avô havia requisitado que a sua presença no escritório fosse imediata. Eles o seguraram pelos braços, já machucados, apertando ainda mais, fazendo com que ele gritasse de dor, que aquilo fosse agonizante. Mullen foi levado para a frente do velho Mu, onde caiu de joelhos, perguntando de uma forma ameaçadora se ele realmente havia contratado Fei Shenhui para matar Shen Feng. Do sofá, Shen Feng assistia calmamente a cena e, após ouvir a confirmação, o confuso e irritado velho Mu perguntou a Mullen quanto ele havia pago pelo serviço dos bandidos. O cara, com expressão de culpa, admitiu que o preço inicial havia sido cerca de 10 milhões, mas ao saber que a vítima seria Shen Feng, exigiu o dobro. O chefe, tomado pela fúria, gritou, perguntando como Mullen havia conseguido tanto dinheiro, e o mesmo envergonhado admitiu em voz baixa que roubou a quantia do orçamento da família apenas para dar cabo do nosso herói. O velho Mu, furioso, deu um tapa forte em Mullen por se meter em tantas confusões enquanto ele estava em Ambia Negócios. Mullen, humilhado, gritou, tentando entender por que Shenzhen era tão importante para todos, e o avô, com um sorriso irônico, respondeu que Shen Feng era um verdadeiro representante da família Mu, mas logo a sua expressão mudou e, tomado pela raiva, afirmou friamente que estava decidido a acabar com aquele canalha e que outra pessoa assumiria a liderança da família de uma vez por todas. Nesse momento, a porta se abriu e uma mulher entrou, visivelmente abalada e chorando. Ela perguntou indignada a quem havia ousado incomodar o seu filho, e o velho, com bufar de desdém, ordenou que ela primeiro se informasse sobre o que o filho havia feito e onde é que ele havia estado. A mulher então caiu de joelho diante de Mullen e declarou em voz alta que, apesar de tudo, ele ainda era o seu filho e que ela buscaria vingança por ele. Voltando-se para seu avô e prometendo a todos os envolvidos que eles pagariam. Assim, o chefe da família chegou e o avô não perdeu tempo, usando magia, afirmando que as ameaças vazias não intimidariam ele, pois o seu poder de luta era muito superior. A mulher, se levantando com um olhar determinado, pegou uma garrafa de álcool, ordenando que ele dissesse o nome da pessoa envolvida ou seria obrigado a beber todo o conteúdo. O velho Mu, agora mais cauteloso e surpreso com a inesperada situação, perguntou à mulher o que ela pensava que estava fazendo. O nosso herói, que observava a cena, achou que a garrafa continha algo inofensivo, mas logo a expressão da mulher
mulher mudou e ela começou a derramar o líquido no próprio filho, chorando e exclamando que todos ali entenderiam o que era perder um membro da família. O avô, alarmado, ordenou imediatamente aos guardas que trouxessem o médico o mais rápido possível e os homens correram para ajudar. Finalmente, Shen Fen se aproximou do grupo e exausto comentou que era extremamente difícil lidar com aquele caos e ele foi até Muley, a quem chamou de irmão vergonhoso, agarrou pela camisa e começou a arrastá-lo em direção à saída. Enquanto saíam para a varanda, Shen segurou Muley com mais força e num movimento rápido o arremessou para fora, lançando ele da sacada com toda a pompa. Muley caiu gritando enquanto Shen Fen observava com um olhar indiferente. Em outro lugar da cidade, Xiao e o tio Shen almoçavam em um restaurante, discutindo os planos de Shenzhen para Muley, supondo que ele já até mesmo deveria estar morto. O tio Shen olhou para o seu aluno questionando por que ele estava sendo tão categórico e cruel, e Xiao respondeu que Shenzhen era o mestre em artes marciais e, portanto, teria sorte ao seu lado. O tio Shen, olhando pela janela, comentou que Mu Shenfen não era um assassino e que se ele quisesse matar alguém já o teria feito no primeiro dia em Willy. Xiao, um pouco inseguro, concordou, mas decidiu perguntar ao mentor o que achava dos desdobramentos da situação, e após um gole de chá quente, o tio Shen respondeu calmamente que os negócios estavam de fato crescendo. Enquanto isso, Shenfen, arrastando Muley, parou no meio da rua e chamou um vendedor perguntando ironicamente se ele tinha algum molho tofu conhecido pelo seu sabor desagradável. Surpreso, o vendedor entregou 2 garrafas grandes de molho, perguntando para que é que usaria algo tão repulsivo que nem mesmo os porcos gostavam. Shenfen então segurou a cabeça do irmão e explicou ao vendedor que o seu irmão tolo havia bebido algo tóxico e que só mesmo um molho tão horrível poderia salvá-lo. O vendedor, sem questionar, abriu uma das garrafas e despejou o molho na boca de Muley, que reagiu com lágrima nos olhos, incapaz de suportar o sabor horrível. O vendedor continuou a despejar o conteúdo da garrafa uma após a outra, repreendendo Muley pela sua irresponsabilidade. Quando as garrafas finalmente acabaram, eles soltaram Muley, que caiu de joelhos e começou a cuspir o molho o mais rápido que pôde, afastando-se do cheiro horrível. Recuperando-se um pouco, Shenzhen voltou ao vendedor para perguntar quanto devia pela sua ajuda, mas o homem já havia ido embora sem cobrar nada, até mesmo surpreso com a situação. Shen então se virou para o irmão, o agarrou pelo pescoço e começou a conduzi-lo de volta ao velho Mu e à mãe de Muley, para que eles se aproximassem para ver o que estava rolando. Shen Fen soltou o garoto, que caiu aos pés de sua mãe, que imediatamente gritou, exigindo em tom emocional uma explicação do que é que havia acontecido com ele. Mu Shenfen, sem hesitar, se aproximou e repreendeu a mulher por ter dado de clorvos para o próprio filho, e ele deu um tapa firme nela. Criticando-a pela quantidade excessiva da substância e com a bochecha avermelhada, a mulher murmurou de uma forma ameaçadora que iria se vingar dele assim que tivesse a chance e não pensaria 2 vezes em fazer mal a ele. O chefe da família Mu, observando a situação, advertiu a mulher que, independentemente do que pensassem, ainda eram todos da mesma família. Ele declarou que o castigo por quase ter machucado o próprio filho era exatamente o tipo de retribuição que aguardava quem agisse daquela maneira. Após refletir um pouco, o avô deu ordens para que a mulher fosse levada de volta à vila, onde deveria permanecer em seu quarto até a chegada do chefe Yuzo, e que Muley fosse levado ao hospital sem demora. 2 guardas se aproximaram, segurando o braço de Muley e da mulher, conduzindo eles de uma forma muito firme, conforme as instruções foram dadas. O velho Mu, se voltando para o protagonista, deu um leve tapinha no ombro, elogiando ele discretamente pela habilidade com que havia lidado com a situação. No entanto, Mu Shenfen ignorou as palavras amenas e as promessas, dizendo que dali em diante ele tomaria suas próprias decisões sem nenhuma interferência, como ele já havia dito antes. Satisfeito por ter resolvido boa parte dos problemas, então ele partiu para Tanianfo, onde planejava ensinar Yulin a controlar toda a energia que possuía. Após meia hora de viagem, ele chegou ao prédio imponente que se destacava entre os prédios baixos daquela cidadezinha, já que era um grande edifício bonito. Ao entrar no apartamento, Shenfen encontrou Yulin sentada ao sofá, comendo batatas fritas enquanto assistia um melodrama. Quando William cumprimentou, a jovem comentou entre mordidas que não tinha nada melhor para fazer e resolveu ver dramas coreanos, os famosos dorama. Shenfen sorriu e acenou para que ela o seguisse e eles foram até o quarto, onde Yulin foi trocar de roupa. O nosso herói com calma tocou levemente seu ombro, dizendo que tinha algo muito importante para assinar para ela, e a garota ficou completamente envergonhada, sem saber do que ele estava falando, e até mesmo se sentiu nervosa, sem entender exatamente o que estava por vir, né, rapaziada? Ao notar isso, o nosso herói, com um sorriso tranquilizador, acrescentou que ele estava ali para ensiná-lo tudo o que sabia, pedindo que ela não se preocupasse. Ele pediu que Yulin se deitasse na cama, fechasse os olhos e tentasse focar nas sensações que ela iria experimentar. Em um momento, o nosso herói perguntou o que ela estava sentindo, e ela respondeu que uma sensação de calor estava surgindo na região da sua nuca, ainda sem entender o que aquilo significava. Com serenidade, o nosso herói explicou a ela que possui um talento raro que, uma vez desenvolvido, poderia ajudá-la a se proteger de qualquer tipo de pessoa mal intencionada. Essas palavras acalmaram Yulin, que se deitou novamente, focando em cada nova sensação que surgia, enquanto o Prota simplesmente iria auxiliando ela. Ela experimentou uma sensação de leveza que nunca havia sentido, como se estivesse flutuando em um mar ou em um próprio mundo, cercada por uma atmosfera de sonhos. Ao ouvir a descrição, Shenfen sorriu, percebendo que Yulin já tinha um talento inato para o Dao, capaz de sentir a energia vital e uma aura quase que sobrenatural. Ele disse a ela que ela provavelmente já começava a perceber a energia espiritual e então, para ajudar em sua concentração, saiu da sala completamente em silêncio, deixando-a que mergulhasse nessa nova experiência de autodescoberta completamente sozinha. Shenfen, acomodando-se no sofá, resolveu experimentar as batatas fritas que
que Yulin havia deixado e acabou gostando muito do sabor. Enquanto mastigava, ele já estava lendo as últimas notícias quando de repente pulou de alegria ao descobrir que uma grande árvore antiga nas proximidades havia sido atingida por um raio, transformando-se em uma poderosa fonte de energia que ele poderia explorar para aumentar o seu poder. Seu entusiasmo foi interrompido por um som alto e irritante vindo do andar de cima, semelhante ao barulho de uma furadeira. Intrigado com a situação, ele decidiu investigar o que é que estava rolando e o porquê que estava acontecendo tanto barulho assim, afinal não entendia por que é que os vizinhos estariam usando uma furadeira naquele momento. E além disso, ele queria garantir que Yulin não se distraísse com aquele barulho todo. Ele foi até a porta da frente e tocou a campainha algumas vezes, anunciando em voz alta que era o vizinho de baixo. Logo, a porta foi aberta por um homem robusto, cheio de tatuagens, com cigarro na boca e um tijolo enorme na mão, calmamente insatisfeito por ter sido interrompido. Shen Feng, mantendo a calma, comentou com o proprietário do prédio que deveria ter informado sobre a proibição de fazer reformas antes das 2 horas. O homem, visivelmente incomodado, deu alguns passos na direção de Shen Feng, ameaçando ele com o tijolo, ordenando que cuidasse da sua própria vida. O nosso herói, sem perder a postura, afirmou que chamaria a polícia se ele não parasse com o barulho, mas o homem zombou da ameaça, ignorando completamente o aviso do prota. Observando o tijolo que o homem segurava, Shen Feng, com um sorriso, comentou que, em sua opinião, aquele tijolo era de péssima qualidade. E com um sorriso sinistro, o homem rebateu dizendo que era um tijolo especial que faria o cérebro do garoto escapar com o seu golpe. Shen Feng então deu alguns passos ágeis em direção ao grandalhão e, com um único movimento, partiu o tijolo em 2, que caiu em pedaços no chão de mármore brilhante. O homem, surpreso e com a coragem evaporada, ainda tentou intimidar Shen Feng com uma ameaça vaga de chamar a polícia, ao que o nosso herói riu, lembrando ele da má qualidade do tijolo. Voltando-se para o seu apartamento agora, o nosso herói realmente ligou para a polícia e relatou o incidente, explicando que havia levado uma ameaça de tijolo na cabeça. Enquanto isso, Xiao, de barriga cheia, deitou-se no sofá e agradeceu ao seu mentor pelo ótimo encontro, pois fazia muito tempo que eles não se viam, e brincando, o professor ainda sugeriu que Xiao pagasse pelo jantar, já que ele era o presidente Fei Chunin, e Xiao, com um olhar desagrado, lembrou ao professor que havia muitas pessoas no clube esperando para receber. Naquele momento, uma garçonete se aproximou com a conta e entregou ao professor, que brincou com orgulho sobre Xiao parecer alguém sério, mas o jovem, um pouco desanimado, murmurou que havia prometido a si mesmo não retornar ao mosteiro na montanha até atingir um status mais elevado. O tio Shen, olhando para ele, disse que afinal ele teria que voltar, pois os monges sentiam a sua falta após tantos anos de silêncio. Ao saírem do restaurante, Xiao perguntou ao professor se ele tinha ouvido falar sobre o raio que atingiu 9 vezes um pessegueiro milenar na montanha Niannan. O professor respondeu que Lao Yun, o professor do Dao, já sabia sobre essa árvore há muito tempo e que ela vinha aparecendo em várias notícias, sugerindo que talvez fosse interessante fazerem uma visita. No entanto, ele acrescentou que deveriam ter cuidado, pois a seita do Lótus Brancos provavelmente também estaria de olho na energia mágica da árvore. Xiao sorriu, revelando que adoraria enfrentar esses pirralhos, mas o professor o advertiu para ser mais cauteloso e tomar cuidado com as coisas que fazia. O pessegueiro estava sob a proteção do templo e o mestre havia conseguido a planta com sucesso. O velho pensou que após uma breve conversa com o monge poderia levar a árvore sem necessidade de briga, o que seria o ideal. Mas de repente um carro se aproximou e dele saltaram Tio Shen e Xiao, que olharam para ele com surpresa. Shen Feng perguntou aos recém-chegados o que faziam ali no mosteiro, mas Xiao apenas deu um sorriso, evitando responder diretamente a sua intenção ali. Shen Feng apontou para a árvore atrás de si e perguntou se aquele era o objetivo final dos dois, e o Tio Shen então interveio, explicando que ele e o discípulo tinham vindo em nome da seita. Shen Feng deveria se manter longe dos assuntos dele, mas o prota sorriu satisfeito com um olhar firme, lembrando eles com quem é que estavam lidando. Nesse instante, um dos servos do templo apareceu, atraindo a atenção de todos para si. Shen Feng e Xiao correram até o servo, perguntando se poderiam encontrar Lao Hun, explicando seu status e nome. O servo sorriu, dizendo que o mestre não tinha problema em compartilhar a árvore, pois já sabia as intenções do jovem. Acrescentou que os visitantes poderiam dividir a árvore por conta própria, já que o mestre estava ocupado demais para mais perguntas, e logo voltou ao templo. O cara deixou eles ali sem pensar 2 vezes. Shen Feng sugeriu para que ele, Xiao e o Tio Shen discutissem a divisão da árvore em vez de lutar por ela, mas Xiao, excitado, implorou ao mentor que começasse uma briga, já que ele eram 2 contra Shen Feng. Tio Shen, no entanto, impediu, lembrando que Shen Feng não era o adversário qualquer, e se voltando para Shen Feng, o tio perguntou o quanto de madeira ele gostaria. Lá ele! E Shen Feng apontou com 2 dedos, indicando um tronco de 2 metros. Lá ele de novo. Que conversa esquisita, hein, rapaziada? Comenta aí se estão gostando dessa história. Xiao imediatamente protestou, insistindo que Shen Feng deveria receber apenas 1,5 metro. Meu Deus. Shen Feng, sem se abalar, aceitou calmamente a condição, já que 1,5 metro seria suficiente para ele. Mas logo atrás, alguns sons estranhos e uma aura intensa chamaram sua atenção, e com cautela, Shen Feng sussurrou que alguém estava se aproximando deles. No alto da colina surgiram alguns membros
membros da seita do Lótus Branco, liderados pelo mestre Sealing e Sifia, que elogiaram Shen Feng por sua percepção aguçada. O nosso herói se virou repreendendo eles por serem tão barulhentos que poderiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Xiao, que tinha uma diversão pela intensa seita do Lótus Branco, se encarou com ameaças, lembrando eles de quem ele era e que também estavam lidando com ele. Sem dar ouvidos ao aviso do mestre, ele continuou a insultá-los, chamando eles de idiota, repetindo que não tinha medo de nenhum deles ali. O mestre Sealing sorriu de uma forma maliciosa, declarando em voz alta que telepatas como eles também não temiam Xiao, a quem consideravam completamente insignificante. Vendo que isso não levaria a nada de bom, Shen Feng afirmou que não precisava mais do pessegueiro, deixando claro que Zhu Shen e Xiao poderiam lidar com a seita por conta própria. Um irritado Zhu Shen perguntou o que o Shen Feng queria dizer com isso, mas o mesmo apenas abriu os braços com um sorriso, explicando que ele não tinha interesse em se meter naquela discussão, e sem querer esperar mais, Xiao rosnou visivelmente enfurecido enquanto se preparava para um confronto com a seita. Para não desperdiçar tempo e ao mesmo tempo ajudar Xiao a derrotar a seita do Lótus Branco, Zhu Shen aceitou os termos de Shen Feng, concordando em dar-lhe metade da árvore, e o prota, com um sorriso de satisfação, prometeu enfrentar os dois mestres enquanto os outros membros da seita ficavam ocupados com seus companheiros. Os seguidores do Lótus Brancos avançaram em direção a ele sem ideia da capacidade que o protagonista possuía na base de luta. Gritando ameaças, eles se aproximaram exclamando que eram irmãos e nunca haviam se separado desde a infância, o que fazia deles uma dupla poderosa. No último momento, antes de serem atingidos, Shen Feng deu alguns passos confiantes e com uma força avassaladora derrubou os dois mestres, deixando eles imóveis no chão. Zombando da grandeza que os dois tantos exaltavam, Shen Feng sacudiu a poeira das mãos e roupas e sorrindo perguntou aos companheiros quanto tempo mais levariam para lidar com os outros membros da seita. Xiao, surpreso pela rapidez da vitória de Shen Feng, comentou com ironia que não se importariam de ter um pouco mais da ajuda dele. Shen Feng bufou e repreendeu Xiao por não usar a palavra mágica ao fazer o seu pedido, o famoso por favor, e o Zhu Shen interveio gritando que se a seita do Lótus Branco vencesse, eles não hesitariam em vir atrás de Shen Feng também. Para garantir a sua ajuda, ele ofereceu 5 milhões pela colaboração do protagonista, que com um sorriso satisfeito abriu as mãos e avançou para ajudar, preparando-se para uma luta mais leve. Com movimentos ágeis, ele realizou uma técnica de relâmpago que rapidamente lançou vários cultistas ao chão como pedras espalhadas por toda a estrada. Voltando-se para o Zhu Shen, o nosso herói não deixou de lembrar dos 5 milhões prometidos e antes de partir que seus companheiros finalizassem os últimos oponentes. Zhu Shen e Xiao olharam para ele intrigados e começaram a se perguntar se o prota poderia ser até mais forte do que o seu mestre, e observando os mestres e os cultistas caídos pelo caminho, Zhu Shen ordenou que Xiao enviasse pessoas para lidar com os corpos. O mesmo pegou o telefone e começou a discar o número, mas de repente sons estranhos ecoaram por trás deles. O Zhu Shen alertou Xiao para tomar cuidado, pois mais membros da seita Lótus Brancos estavam aparecendo. No último segundo, uma flecha afiada passou voando perto de Xiao e ele conseguiu desviar, murmurando com desgosto sobre a covardia de atacar pelas costas. Uma voz distante elogiou sua rapidez, perguntando se ele seria capaz por acaso de desviar do próximo ataque. Nesse instante, Xiao sentiu uma dor intensa no antebraço, gritando ao mentor, informando que aquele adversário não era um oponente qualquer não, ele era esquisito. Entre as árvores e arbustos, uma mulher de longo vestido vermelho apareceu, declarando furiosamente que ninguém jamais conseguiria escapar dela. Era Sen, da seita do Lótus Branco, e o professor, sem se intimidar, ameaçou, dizendo que ela não os venceria tão facilmente. Com longos cabelos roxos, a mulher lançou um olhar curioso para Shen Feng, que observava a cena um pouco distante, perguntando em um tom brincalhão se ele estaria à altura de enfrentá-lo, já que aqueles dois ali não daria nem pro cheiro. Shen Feng com calma abriu os braços e disse que era apenas um transeunte sem qualquer envolvimento com magia, e a mulher continuou elogiando as suas habilidades, sugerindo que ele se unisse a ela. O nosso herói encarou friamente, respondendo que apesar da sua beleza descomunal, afinal ela era muito linda, ele não tinha o menor interesse nas condições oferecidas pela seita da Lótus Branco. O jovem Shen Feng, sem se abalar, manteve o olhar frio, como se ainda não compreendesse que as oportunidades nem sempre surgem com a facilidade com que ele as encontrava. Com esse mesmo olhar imperturbável, ele sugeriu que a mulher voltasse para casa e deixasse de tentar pressioná-los com aquela estranha magia, pois não obteria sucesso. Num piscar de olhos, a expressão de benevolência da mulher deu um lugar a um misto de raiva e irritação. Ela perguntou firmemente se Shen Feng realmente estava disposto a desafiar a seita do Lótus Branco, lembrando ele dos 5 milhões que havia prometido em troca de ajuda. Shen Feng apenas assentiu, afirmando que não recuaria, independentemente do quanto apreciasse a aparência da bela mulher. Impaciente, ela declarou em voz alta que era uma pena de suas irmãs não estarem ali para presenciar a coragem de um jovem tão promissor. Shen Feng respondeu com firmeza, gritando que ele não daria a ninguém a chance de se fortalecer com seu sangue, pois isso o tornaria igual a todos os outros. Depois de uma troca de golpes e também olhares, ele lançou um olhar na direção da colina onde a mulher estivera, mas ela já havia desaparecido fazia uma cota. Com um sorriso de satisfação, o nosso herói cruzou os braços e comentou que de fato ela era muito rápida, e pouco tempo depois, um carro avançou com toda a pompa pela estrada, com a mulher gritando furiosa que se lembraria dele e que certamente se vingaria um dia. Nesse instante, um drone apareceu sobre a cabeça de Zhu Shen e Xiao e o prota, sobrevoando eles por alguns minutos antes de seguir o seu curso, sem parecer atrair muita atenção. Na cidade, os arranha-céus brilhavam sob o sol intenso e em uma mesa de reuniões, a organização
organização chamada Senhora Extras discutia as ações de Shen Feng que havia ganhado destaque nos últimos dias. O diretor-geral se levantou comentando que embora Shen Feng demonstrasse muita energia, ele não era alguém simples, parecendo até ter caído do céu, e o presidente da organização então se levantou, batendo na mesa, declarando que a missão principal deles era buscar a paz e a justiça, sem se preocupar com a trajetória de alguém tão jovem quanto o protagonista era. Anne, humilde, concordou, destacando que precisariam de pessoal para cuidar da cena do conflito e também manter os repórteres e as notícias tudo sob controle, sem nenhum escândalo. O diretor da organização respondeu que repassaria essa responsabilidade ao Norton Yang e ordenou que os seus subordinados localizassem Shen Feng para uma conversa e talvez até mesmo recrutá-lo futuramente. O jovem então conjurou 8 espadas afiadas com o poder da sua mente, praticando as suas habilidades e lembrando-se da sua força. Guardou as espadas no bolso e de seu casaco, murmurando que era exatamente o que ele precisava para o momento. Enquanto isso, ele percebeu um estranho veículo o seguindo e desde o próprio templo de Laonei. Ele não tinha intenção de parar e alguém ao telefone reportava a perseguição aos superiores e logo desligou, decidido a agir por conta própria agora. Shen Feng, se aproximando do carro, bateu na janela algumas vezes e perguntou ao motorista por que é que estava seguindo ele desde o templo de Sanmin. O homem saiu alegremente do veículo, se apresentando como CEO da empresa, dizendo que eles não faziam hora extras. Shen Feng, sem muita paciência, interrompeu o gerente antes que ele pudesse terminar, afirmando que não tinha o menor interesse em qualquer tipo de conversa e que o homem logo pagaria caro por segui-lo. Caso não parasse, né? Ainda deu uma chance pro cara se recompor ali. Nesse momento, a mão do gerente brevemente se iluminou com uma chama laranja e antes de apagar, o que despertou a curiosidade do prota, levando-o a se perguntar se aquele homem realmente possuía poderes espirituais. Secando as mãos, o gerente explicou que trabalhava para uma organização fundada pelo dragão e que era responsável por manter a estabilidade social, regulando pessoas independentes como Shen Feng e mediando conflito entre os grandes seitas do país dos dragões. Shen Feng, em um tom de desprezo, questionou como a organização esperava que guerreiros obedecessem às suas ordens e o gerente com confiança respondeu que tinha os melhores representantes da elite e operavam com tecnologia de ponta, então as suas forças não deveriam ser subestimadas. Shen Feng, sorrindo, reconheceu que o homem estava certo em alguns pontos, pois tudo aquilo era bastante óbvio. Animado com a aparente abertura de Shen Feng, o gerente estendeu a mão novamente, convidando ele para uma conversa mais formal, e o prota, por fim, apertou a mão do estranho com toda a força, sugerindo que eles escolhessem um lugar no centro de You, em um dos arranha-céus, caso quisessem continuar com aquela discussão. Enquanto isso, Xiao Feng e a senhorita Zen estavam prestes a jantar e Xiao Feng, sentado à mesa diante da elegante anfitriã, expressou a sua satisfação em vê-la novamente e Zen apoiou suas palavras, mas Gu interrompeu, lembrando ele da quantia significativa que havia sido gasta em apenas um encontro, perguntando o que ele realmente queria. Senhorita Zen entregou a Gu o cardápio do restaurante, sugerindo que ele o estudasse antes que Xiao Feng recomendasse algum prato, e ao entender o motivo da insistência de Zen em oferecer-lhe aquele jantar, Gu sorriu, mas também comentou que a família jamais cooperaria, sentindo um alívio ao perceber que a proposta era uma recusa. Xiao Feng olhou para ela desconfiado, mas brincando, dizendo que ela não precisava se preocupar tanto, e Zen, com um olhar pensativo pela janela, murmurou que ainda havia coisas fora de seu controle. Gu, com desdenho, perguntou se Zen realmente não tinha escolha, mesmo quando dificultava a vida de Shen Feng. Indignada, respondeu que Shen Feng nunca fez parte dos seus planos e que ele sempre interpretava seus desejos como se fossem a maior realidade. Xiao Feng, bufando, comentou que, de acordo com o que ele sabia, Shen Feng era incrivelmente forte, e o que Zen acabou concordando, reconhecendo que ele era o mais jovem mestre da nação dos dragões também. Em seguida, Xiao Feng perguntou se Zen tinha noção do potencial do prota antes de decidir romper com ele. Zen, abaixando o olhar, percebeu, ao perdendo as palavras sem conseguir responder com maior clareza, na verdade, o prota era incrível, rapaziada, e ela se arrependia. Então Xiao Feng, mantendo o olhar firme, questionou como Zen poderia deixar alguém com o potencial de Shen Feng escapar do seu controle, e essas palavras irritaram, que bateu com um punho na mesa, perguntando por que Xiao Feng idolatrava tanto o rapaz. Xiao Feng explicou que Shen Feng havia escondido sua força e suprimido a sua autoestima por tantos anos, e que a paciência e a determinação que ele demonstrava em raras oportunidades era o que o tornava superior à própria família. Zen ainda olhou para Xiao Feng incrédulo, como se ele estivesse tirando conclusões precipitadas, mas a mesma apenas reafirmou, apontando que, ao contrário, dizendo que pensava do prota, ele era realmente alguém notável. E Xiao Feng comentou que o jovem Zen não tinha paciência e resistência de Shen Feng, acrescentando que, com as habilidades iguais às do protagonista, Zen poderia comandar pelo menos metade da sua família, o que fez Zen exibir uma expressão de surpresa terrível. Xiao Feng então se alongou, dizendo que antes mesmo de conhecer Zen, a sua família havia estudado minuciosamente a situação da família e até considerado continuar com uma cooperação, mas que isso não se devia a Zen. Erguendo-se com uma postura ativa,
raiva, Xiao Fan declarou que não pretendia cooperar com a família Zhen, agradecendo pelo encontro e acrescentando que a família ainda teria boas chances de sucesso, especialmente com o apoio de Shen Fan, apesar do rompimento com ela. Xiao então riu alto, comentando que não via muito potencial sucesso naquilo, e com um sorriso malicioso, Zhen perguntou sarcasticamente se os olhos de Xiao Feng estavam limitados ao ponto de não terem escolhido Shen Fan como parceiro. Ao se levantar, a mesma respondeu que a família Gu poderia oferecer controle total sobre Zhen e alguém como Fan também, algo que Zhen nunca conseguiria. E saindo do restaurante, Xiao Fan ainda aconselhou Zhen a cuidar mais dos seus próprios interesses do que dos interesses dos outros. Pouco depois, Shen Fan chegou ao edifício da empresa do gerente, que era moderna e elegante, e ao descer do carro e observar o prédio, o prota comentou que a sede não parecia tão impressionante quanto ele imaginava, mencionando que a empresa parecia mais um serviço normal. Eles caminharam até a entrada e o gerente o convidou a entrar, dizendo que o presidente já estava à espera do garoto. Entraram em uma vasta sala de reuniões repleta de telas, com uma enorme mesa no centro, onde um homem respeitável e muito parecido com o diretor estava sentado, e logo se voltou para cumprimentar Shen Fan. Curioso mesmo, perguntou qual era a finalidade de tantas telas enquanto puxava uma cadeira, convidando o homem a se sentar para que pudessem conversar com maior tranquilidade. O diretor se sentou também, explicando que a quantidade de tecnologia provavelmente parecia estranha, mas não havia motivo para preocupação. Shen Fan casualmente colocou os pés sobre a mesa e comentou que era assim que agia em casa, onde não se preocupava com nada, o que deixou o diretor um tanto surpreso com a despreocupação do jovem, decidido a ser direto e explicando que chamara Shen Fan para lhe oferecer um lugar na sua própria organização. O diretor entregou ao protagonista alguns documentos detalhando as condições de trabalho, dias de folga, jornadas de 8 horas, seguro, salário competitivo e outros benefícios. Shen Fan olhou o salário básico e, com um sorriso, perguntou se o valor representava o mínimo permitido em Yu. O gerente rapidamente explicou que tinham bônus generosos e fontes adicionais de rendas e que o salário médio na empresa ultrapassava 8.000 pilas. Shen Fan então colocou os documentos sobre a mesa e, com um sorriso irônico, perguntou se realmente parecia que alguém precisava mais de dinheiro. Ofendido, o diretor respondeu que o objetivo no trabalho não era só o dinheiro, mas que a empresa oferecia a oportunidade de atuar em diversas áreas interessantes e que Shen Fan deveria aprender a ser grato. Mas o prota, confuso, ergueu a sobrancelha, surpreso com comentários do diretor, sem entender muito bem o que ele queria dizer. O diretor lançou um olhar desconfiado a Shen Fan, insinuando que talvez ele não fosse o verdadeiro Mu Shen Fan. E subitamente o gerente se aproximou, entregando ao prota documentos que relatavam como, alguns dias antes, o jovem parecia ter ressuscitado após uma surra severa nas montanhas e que isso havia mudado a visão de vida. Shen Fan, visivelmente irritado, pegou os papéis, olhando para o diretor com maior desprezo, notando que o homem parecia acreditar em sua biografia como se fosse um enigma decifrado, como se ele tivesse achado, sei lá, diamante. O diretor aconselhou Shen Fan a não subestimar a empresa, perguntando se ele realmente poderia confirmar em Zhenju Shen. Enquanto isso, um dos edifícios centrais da família Zhen, Zhenbei, conversava com seu pai, informando ele de que os seus homens tinham tomado o controle de Yanbi e que estavam prontos para colocar o plano em ação. Zhenbei explicou que os homens atacariam em duas frentes abertas e secretas para que Mu Shen Fan não tivesse nem como interferir, como se fosse na surdina ali. O pai, um homem corpulento com cigarro entre os lábios, elogiou seu filho, mas o orientou a confiar nos homens experientes que assegurariam que a operação acontecesse sem nenhum contratempo. Zhenbei, no entanto, levantou-se irritado, batendo as mãos na mesa e expressando completamente o seu descontentamento, dizendo que ele queria ver a família de Mu Shen arruinada e que ele considerava o propósito central da última semana da sua vida. O pai sorriu satisfeito, comentando que estava orgulhoso do entusiasmo do filho e ao final deu permissão a Zhenbei para conduzir a operação com o máximo de cuidado e também clareza. Zhenbei prometeu destruir a família do prota em 3 dias e deixou o escritório com um sorriso, já imaginando Mu Feng Shen implorando por misericórdia. Ao sair pelo corredor, Zhenbei ordenou aos seus subordinados que reservassem suítes em um hotel prêmio, já que ele estava de excelente humor e pretendia aproveitar. Lá fora, das luzes da cidade brilhavam, iluminando os altos edifícios e arranha-céus que brilhavam à noite e dia. Em um quarto distante, Gu Xiaofeng estava concentrado em seu celular, decidido a perguntar ao Zhu Shen quem é que estava realmente por trás do que Shen Fan estava planejando. Sem tirar os olhos do telefone, ela ainda comentou que o prota não parecia uma pessoa muito entediante, e o Zhu Shen comentou que sabia um pouco sobre o rapaz, mas imaginava que ele estivesse nesse momento vagando pela cidade, aprontando alguma coisa, já que o garoto nunca ficava parado e era esperto demais para eles.